Paz seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa linda manhã de quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra de Deus, ela está mandando, ela está ordenando que você desperte. Você que está morto espiritualmente, que está cansado, que está caído espiritualmente, abatido espiritualmente, Deus está mandando você despertar. Né? E o que é despertar? É se levantar dessa situação. Porque a partir do momento que você se levanta, Cristo te direciona. Jesus te esclarecerá tudo. Vai te direcionar no caminho certo. Existia uma situação, está lá no livro de Josué. Eu vou só ler o capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estais prostrados assim sobre o teu rosto. Josué, ele estava prostrado, se lamentando por causa da derrota que eles tiveram. Israel perdeu uma batalha para o reino de Ai, né? Por conta de uma desobediência, né? De uma tribo, de um homem de uma tribo lá de Israel, que era Acã, que desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência, Israel perdeu a batalha e ainda morreram 36 hebreus. Mas Deus não falou com Josué enquanto ele estava prostrado, enquanto ele estava caído, né? Enquanto ele estava ali, prostrado, se lamentando. Deus mandou ele se levantar. Levanta-te, porque estás prostrado. Então, meu querido, minha querida irmã e irmão em Cristo Jesus, se você está prostrado, caído, né, desanimado, sem vigor por conta de algo que te aconteceu, Deus está mandando você se levantar. Quando você se levanta, Deus fala contigo e te dá a direção. Depois que Josué se levantou, Deus deu a direção do que ele tinha que fazer. Mandou ele santificar o povo, né? Deus disse para ele que Israel pecou, né? Porque desobedeceu aquilo que Deus ordenou, né? Mas Deus revelou quem era a causa, né? Quem foi o causador disso tudo. Deus revelou para Josué. Então, você precisa se levantar da situação que você está passando, se você está passando uma situação difícil. A partir do momento que você se levantar, você despertar e se levantar, aí Deus vai te direcionar e Deus vai revelar a causa do problema. O que aconteceu para você ficar dessa forma e o escape que ele vai te dar. Deus vai te dar o escape, a direção do que você deve fazer. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz, desperta, ó tu que dorme. Você não pode ficar dormindo. Você não pode ficar cochilando, né? Embora aquelas 10 virgens todas tosquenejaram, todas cochilaram na vinda do noivo, né? Mas elas tinham o reservatório do azeite, elas estavam cheias da presença de Deus. O azeite representa o Espírito Santo. Então você precisa despertar e Jesus vai te direcionar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Você não pode andar como uma pessoa nécia.
uma pessoa ignorante, sem conhecimento. Você não pode andar disperso. Você tem que andar ligado, atento. Amém? Você tem que andar dessa forma. Você tem que andar em espírito de oração, né? Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Você tem que estar ligado com Deus, para poder Deus te dar direção. O Espírito Santo, ele testifica no teu espírito. Então, o teu espírito não pode estar caído, abatido. O teu espírito tem que estar de pé, para que o Espírito Santo testifique no seu espírito e você tenha a direção de Deus. Você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Sensível quando Deus falar. Mas seu espírito tem que estar de pé. Amém? Por isso que tem que despertar e levantar. Aí diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não deixe, né? Não deixe, né, as coisas mundanas, as coisas infrutíferas tomar o seu tempo. Aproveite o seu tempo, né? Aproveite o seu tempo, né, com as coisas do reino de Deus, né? Aproveite o tempo. Adquira mais conhecimento. Tenha mais comunhão com Deus. Seja uma pessoa de mais oração. Ore mais. Amém? Faça jejum, né? Aproveite o seu tempo na presença do Senhor. Aproveite mais o seu tempo para ter um bom relacionamento com Deus. Porquanto os dias são maus. Amém? Então faça isso. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja também uma pessoa insensata, sem juízo, uma pessoa contrária do bom senso, né? Seja uma pessoa sensata, não insensata, para que você entenda qual é a vontade de Deus na sua vida, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho significa não se embriague, não se encha, né, de opiniões contrárias à palavra de Deus. Deus, ele te chamou para ser um pescador de homens, não um pescador de peixe. Aprenda isso. Quando Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, né, Pedro, ele era um pescador de peixe. Porque o pescador de peixe tira o peixe da vida para a morte. E o pescador de homem tira o peixe da morte para a vida. Olha só. O pescador de homem tira o homem da morte para a vida. E o pescador de peixe tira o peixe da vida para a morte. O pescador de peixe tira o peixe com vida da água para levar para a morte, irmão. Por isso que Jesus te chamou para ser pescador de homem, que é para você resgatar aquela pessoa que está morta espiritualmente para a vida. Essa é a diferença, tá? Então, assim, jamais Deus vai te tirar da obra para o trabalho. Ele pode te tirar do trabalho para a obra, não da obra dele para o trabalho. Pedro, depois da ressurreição de Jesus, Pedro até tentou pescar novamente, mas não conseguiu, porque o chamado dele era para fazer a vontade de Deus. Era para ser um pescador de homens. E Deus também te chamou para essa causa, para ser um pescador, uma pescadora de homens e mulheres, né? Resgatar essas pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão sendo massacradas pelo diabo, que estão sendo oprimidas pelo diabo, né? Deus te chamou para resgatar essas pessoas da morte para a vida. Então você precisa se encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Mas você precisa despertar, cumprir o seu chamado. Amém? Cumprir o seu chamado, a salvação, buscar a salvação da sua casa, da sua família. Primeiro a sua salvação, depois da sua família, da sua casa.
Então desperta, se levanta. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha aí uma quinta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Medite nela, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.